Queridos, eu resolvi hoje, ao invés de dar sequência ao texto que eu vinha expondo de Judas, que seria no verso 8, fazer uma breve recapitulação de Judas, indo até o verso 8. Por esse motivo, eu pedi para os irmãos trazerem suas Bíblias na revista e atualizada, na versão ARA, para que na sequência que nós formos acompanhando o texto, fique fácil de você acompanhar. Então, a carta que nós temos aqui, que nós vamos trabalhar nela hoje, se Deus assim nos permitir, é a carta de Judas. Para você que talvez não esteja familiarizado com Judas, Judas era um nome muito comum na época dos tempos de Jesus. Talvez um dos motivos que as pessoas não preguem tanto na carta de Judas é por pensarem talvez que seja Judas Iscariotes, mas não é o caso. Judas aqui que nós falamos era um dos irmãos de Jesus, assim como Tiago. Nós sabemos pelas Escrituras que Judas não era um crente em Jesus no tempo que Jesus estava com seu ministério, antes de Jesus ressuscitar. E é interessante que nós vemos que após Jesus morrer e ressuscitar, os seus irmãos se tornam de alguma forma líderes nas igrejas primitivas. Primitivas porque foram as primeiras igrejas que nós temos no tempo depois do Novo Testamento. Então, Judas, ele começa fazendo, verso 1 e verso 2, a saudação essa que era muito comum na literatura grega daquela época. Você escreveria uma carta e você diria quem você é, se apresentaria com uma breve apresentação. E Judas diz assim, verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas, você vai perceber ao longo desta carta que ele gosta muito de usar triplos ensinos. Então aqui nós já temos o primeiro, ele diz chamados, amados em Deus Pai e guardados. Isso é muito relevante porque nós vamos ver a importância que Judas dá para essas coisas. Pois bem, como Judas se intitula? Judas, ele se intitula como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Seria muito provável, se nós fôssemos os irmãos de Jesus e quiséssemos dar alguma notícia, nós diríamos assim, está aqui minha credencial, eu sou o irmão de Jesus. Como muitas pessoas fazem ao chegar na empresa, ou ao chegar em algum lugar de trabalho, ou ao chegar em algum lugar que você precise de ajuda, ou você queira falar alguma coisa, geralmente a gente usa a credencial. Judas foi diferente nesse aspecto, ele não se fez aqui merecedor de ser escutado porque era irmão de Jesus. Antes disso, ele fala que ele é servo de Cristo, que ele é apenas um serviçal, apenas um obreiro da obra de Cristo. E sim, ele diz que é irmão de Tiago, por muito provavelmente Tiago ser mais conhecido na igreja primitiva do que o próprio Judas. Então ele começa assim dizendo o seu nome, quem ele era e quem ele se considerava. Diferente de Paulo, aqui ele não faz uma descrição clara dos destinatários. Ele chama os destinatários, ainda no verso 1, parte B, chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Paulo, diferente de Judas, Paulo ele dizia à igreja que está em Roma, à igreja que está na cidade de Corinto, aos filipenses. Então, Judas aqui ele não faz essa questão de dizer isso, o que nos leva a entender que muito provavelmente ela não era para ser lida apenas numa igreja, e sim em todas as igrejas da cristandade, todas as igrejas daquela época. Então, como também era de costume, nesta época, quando você escrevia algum tipo de mensagem, ele faz um voto. Aqui no verso 2, esse voto é uma espécie de oração que Judas fala, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É interessante que aqui Judas, ele escreve e ele já dá algum tipo de conforto aos seus receptores, aqueles que iriam receber a mensagem. Ele diz que eles são chamados por Deus, ele diz que eles são guardados por Deus e amados por Deus. Então, certamente, receber uma notícia dessa traria muito conforto para aqueles que de fato eram crentes em Jesus. Então,
Tendo essa apresentação básica dos versos 1 e 2, agora ele vai para o motivo da carta, versos 3 e 4. Ele diz assim os motivos que ele escreve essa carta. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, Judas agora ele vai dizer o motivo da carta que ele estava escrevendo. Então aqui nós podemos ver que Judas estava escrevendo a carta, empregando diligência, empregando esforço para falar acerca da comum salvação. Salvação essa que todos tinham em Cristo Jesus, todos aqueles a quem ele queria escrever. Qual era essa salvação? A salvação através da fé em Cristo Jesus. De maneira resumida, seria o seguinte: estou escrevendo a vocês, eu quero escrever a vocês a respeito do que Jesus fez por nós, a salvação das nossas almas. Ele nos tirou do pecado, ele nos tirou das trevas e ele nos salvou. E eu estava escrevendo sobre isso. Talvez ele quisesse dizer aqui, era um fato comum naquela época. Existiam aquelas pessoas que falavam da fé, que tinham fé em Cristo, mas não tinham nenhuma obra. Talvez ele estivesse escrevendo mais ou menos como Tiago escreveu a respeito da fé e das obras. Não sabemos. Mas o certo é que sim, é muito importante falarmos sobre a nossa comum salvação. Mas aí o texto nos conta que ele se sentiu obrigado a corresponder com aqueles que ele estava escrevendo e mudar o assunto. Então, eu estava escrevendo a vocês a respeito da nossa comum salvação, um tema importante, um tema que deve ser falado. Mas então, parece que surgiu algo urgente. Então, tem coisas importantes a serem ensinadas e tem coisas urgentes a serem ensinadas. Então, parece que aqui na balança de Judas ele disse o seguinte: falar sobre nossa comum salvação é importante, mas existe uma coisa que está pior nesse momento, que é a ensinar vocês a batalhar pela fé. Ele diz no verso 3 ainda. Então, parece que aqui Judas tem uma consideração de uma coisa importante que ele estava escrevendo, para falar da comum salvação, mas que ele resolveu mudar o assunto às pressas. Eu me senti obrigado. Então eu estava escrevendo aqui numa boa sobre isso, com prazer, mas recebi uma notícia muito complicada. E agora eu me senti obrigado a escrever sobre essa notícia. E essa é a tarefa do pastor. Ele se sente obrigado a tratar das coisas urgentes, por mais que elas sejam difíceis de lidar. As coisas urgentes, elas devem ser tratadas pelo pastor, porque é para isso que Deus colocou os pastores como líderes da igreja. Então ele continua dizendo o seguinte: exortando-vos. Exortar é uma expressão usada para chamar atenção, para convidar, batalhem por isso, porque é necessário. É como se fosse aqui um alerta. Judas chama eles a se alertarem, a ficarem alertas referente a alguma coisa. Ele diz: batalhar diligentemente, com esforço, com afinco, com suor, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, aqui nós vemos que Judas, ele recebe uma notícia que existiam falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes, que estavam entrando na igreja, distorcendo o ensino que foi entregue. Qual era o ensino? O ensino apostólico. Que ensino apostólico? Apostólico vem de apóstolos. O ensino dos apóstolos de Jesus, passado de geração em geração para as igrejas, e nesse momento, como estava nascendo a igreja cristã, precisava ter um cuidado até mais radical. Ele precisava realmente tratar disso rapidamente. Por isso, ele muda o tom da carta. E aí, ele diz que eles precisariam batalhar diligentemente por essa fé. E aqui é interessante que geralmente é contrário àquele ensino que as pessoas dizem: ninguém precisa defender Deus. Deus sabe se defender sozinho. Só que é interessante que Judas não concorda com isso. Judas está dizendo: sim, é necessário defender a fé. Senão, ele não escreveria isso. Senão, nós não precisaríamos ter
o Novo Testamento, que diz tanto sobre isso. Ou então nós não precisaríamos ter a Bíblia. Agora, é lógico que quando a gente fala isso, nós não estamos dizendo que Deus não é capaz do que Ele quiser fazer. A diferença é que aprove a Deus. Ele decidiu trabalhar desta forma. Ele decidiu colocar pessoas que defendam a fé. Ele decidiu colocar pessoas que constituam uma igreja de crentes, que creem com a fé que foi entregue uma vez por todas, essa fé, mas que levam adiante. Então, não existe nada a ser acrescentado aqui. Eu não posso inventar coisas novas para vocês, porque a fé foi entregue uma vez por todas. Mas eu posso sim aqui preservar essa verdade, proclamar essa verdade que já foi dada. Ninguém deve acrescentar nada novo à mensagem, mas proclamar, defender. Isso vale a todos os séculos. Isso não muda com o passar do tempo, porque o Deus é o mesmo. Deus não muda como nós mudamos. Deus não precisa de tratamento de beleza como nós precisamos. Deus não precisa se acomodar à cultura e ao tempo como nós muitas vezes precisamos. E ele continua dizendo no verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então agora Judas passa a falar das pessoas. Ele não diz com clareza quem eram certos indivíduos, mas ele diz o seguinte, que eles entraram com dissimulação. Dissimulação é aos pouquinhos. Dissimulação é uma coisa que é disfarçada. Os falsos mestres, eles não vêm com um rótulo na testa escrito, eu sou mentiroso. O pecado, quando ele vem oferecer a você, ele não vem como uma caixa de presente estragada. Ninguém receberia dessa forma. Então, essas coisas elas precisam ser provadas à luz da Bíblia. Então, os mestres falsos, eles se introduziram devagarzinho. Então, isso quer dizer o quê? Eles cantavam louvores, eles davam glória a Deus, eles aqui de repente se batizaram, eles de repente faziam parte dos grupos de oração, talvez eles fossem até como eu aqui, estivessem pregando na igreja, mas o ponto é, eles eram dissimulados. Em determinado momento da história, a caixinha abre e as verdades que estão por trás vêm à tona. Nenhuma mentira vem abertamente, mas aos poucos ela vai corrompendo. Isso é muito fácil de nós vermos quando nós estamos interessados em fazer alguma coisa da qual nós não temos condição. Por exemplo, você quer trocar de carro, mas você não tem condições. Mas você quer trocar de carro. Aí você inventa uma mentirinha para si mesmo e diz assim, eu vou deixar de comer a pizza da semana e no mês vai sobrar 300 e já dá a parcela. E aí você compra o carro. Mas tudo isso era mentira que você usou para enganar você mesmo. Então, essas coisas, elas acontecem muito no meio cristão. Elas acontecem muito porque muitas vezes nós achamos que nós podemos usar de métodos para nos enganar a nós mesmos. Só que o nosso coração nos engana. Você facilmente se engana, mas a palavra de Deus não tem como errar, porque ela é inerrante. E aí ele diz assim, o que acontece com esses homens que se vestem como crentes, vivem como crentes, até compartilham da mesma da comunidade dos crentes, ele diz o seguinte, mas, verso 4, parte B, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então a ideia aqui é a seguinte, esses homens que dizem que são de Deus, mas que continuam fazendo engano, que no fim das contas tudo o que interessa para eles é o dinheiro, esses já têm a condenação deles comprometida. Eles já vão ser destruídos por Deus mais cedo ou mais tarde. Então o que Judas está dizendo aqui, é que não pensem que Deus não está vendo. Porque vai chegar um momento em que Deus vai
destruí-los. Porque desde a antiguidade, desde o tempo passado, desde a eternidade, todos aqueles que vivem dessa forma já estão condenados. E aí ele ainda diz que esses homens são ímpios. Ímpios, na linguagem da Bíblia, é o seguinte: são homens que vivem suas vidas, homens e mulheres que vivem suas vidas sem levar Deus em consideração. Esses são considerados ímpios. Vivem suas vidas seguindo as suas vontades, seus desejos, como nós cantamos no Salmo 1, são a divisão que a Bíblia faz entre ímpios e piedosos. Ímpios são aqueles que não levam Deus em consideração, e os piedosos são aqueles que até mesmo para brincar no colégio, para estudar, levam Deus em consideração, nos mínimos detalhes. Então, agora ele chega no motivo que esses homens têm na sua heresia, naquilo que eles estão ensinando. Heresia, para você entender, é todo o ensino que é distorcido das Escrituras. A gente chama isso de heresia. Então, ele diz no final do verso 4 aqui, depois que ele fala, vou ler de novo para a gente acompanhar o versículo inteiro. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, devagarzinho, entrando, como diria aqui o pastor Marcos Franconato, finge que é ovelha, mas os dentinhos de lobo estão de fora, né? Estão ali. E aí ele diz que esses, há muito tempo, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, e agora ele diz o motivo, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é o erro. Este é o erro deles. A palavra libertinagem, ela traz a ideia de que você não tem controle de algo. E nesse caso, a libertinagem aqui que Judas está se referindo é especialmente a libertinagem sexual. E aqui ele diz o seguinte: esses homens que estão devagarzinho se infiltrando na igreja, esses que fingem que são crentes, mas que já estão condenados, eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem. A ideia aqui é a seguinte: como você foi salvo? Eu fui salvo pela graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor sem merecimento. Isso é a definição de graça. O que é graça? Vou te dar algo de graça aí. Quer dizer que você não vai ter que pagar nada. E a graça, quando vai para o lado da salvação, é um favor que Deus lhe dá sem você merecer. Aí existe um instrumento pelo qual Deus usa para lhe salvar, que é a fé em Jesus Cristo. Fé em quê? Fé que Jesus veio à terra como homem para pagar um preço do seu pecado. Qual é o pecado? De desobediência a Deus. E aí vem vários outros. E por isso, o que Jesus fez? Ele resgatou você. Aí eles dizem o seguinte: então, já que é pela graça, viva do jeito que você quiser, você é salvo igual. Não importa se você tiver uma vida de libertinagem, se você tiver relacionamentos do jeito que o mundo tem, se você tiver qualquer tipo de mentirinha no trabalho, ou se você não for fiel a seu marido, não importa. Você é salvo pela graça, então não tem como você perder a salvação. Só que o ponto aqui é que você sim foi salvo mediante a fé. Eles estão certinho. Se eles ensinassem apenas isso, estava certinho. Só que o que eles diziam é: não importa o que você faça, você já foi salvo. Não importa o jeito que você viva, Deus quer lhe salvar de qualquer forma. Só que Judas, ele chama isso daí de uma coisa. Ele diz assim: transformaram em libertinagem. Judas chama essa maneira de viver de libertinagem. Judas fala que as pessoas que vivem assim são libertinas, que é a ideia de você usar a graça de Deus. Fui salvo pela graça, não tive que fazer esforço nenhum, para você viver do jeito que você quiser. Isso é mais ou menos aquela mentira do empréstimo do carro que eu falei alguns minutos atrás. Você usa a graça de Deus na salvação como desculpa para você continuar pecando, para você continuar desobediente a Deus. Se eu fui salvo pela graça, então a obediência a Deus fica em segundo plano. Você não tem problema nenhum com isso. E é interessante aqui, para falar para vocês, que provavelmente o tipo de libertinagem aqui, o tipo de libertinagem que Judas está se referindo, que é com teor sexual sim, está relacionado, queridos, naquela época era muito comum
existirem religiões pagãs. O que era isso? As religiões tinham sacerdotisas. E essas sacerdotisas, para cultuar aos deuses deles, eles tinham relações sexuais com os fiéis. E isso acontecia de que forma? Como uma forma de simbolizar a terra sendo cultivada, a terra sendo fecundada. Só que é interessante que a gente olha isso e se espanta, né? A gente diz, uau, mas isso daí era naquela época. Mas isso não é coisa do passado. Isso não é coisa do passado. Existem muitas comunidades evangélicas que defendem sexo entre namorados, que defendem que o casamento é coisa do passado. Ajunta-se e se você não quiser mais, você troca. Vai experimentando, porque é mais ou menos que nem um chocolate. Se for meio amargo, talvez você não goste. Só que o ponto é, para Judas, o nome disso é libertinagem. Existem igrejas que se dizem cristãs evangélicas, que continuam defendendo a prática homossexual também, de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher. Só que, quando nós perguntamos qual é a sua base para isso, sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer que nem esses libertinos. Deus é bom, Deus é amor. Se Deus é bom e Deus é amor, não importa a maneira que nós vamos viver, Deus no fim vai nos acolher. Então eles pegam Deus e transformam o Deus que ele se apresenta através da Bíblia, que ele diz como ele é, num Deus que é mais fácil de domesticar, um Deus amordaçado, um Deus que eles podem dizer como Deus deve me mandar. Em outras palavras, como eu vivo a minha vida. A graça de Deus, ela não vai nos castigar. É esse o pensamento. Isso é coisa do passado. Castigo e Deus não combinam, porque Deus é amor. Aquele Deus do Antigo Testamento que mandava isso, mandava aquilo, isso é tudo loucura. Isso não existe. E aí a questão é, Judas, ele não concorda com essas coisas. Ele diz o seguinte: esses libertinos que estão na igreja, esses que vivem em libertinagem, nunca entenderam o que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o seguinte: ele tira a culpa do seu pecado. Ele tira. O que é Evangelho? Evangelho é uma mensagem, é boas notícias. Isso é Evangelho. O que é o Evangelho? É uma mensagem de boas notícias. Quais são as boas notícias? Que você não vai mais ser condenado pelo seu pecado. Mas também a mensagem do Evangelho tira você do poder do pecado. Então, desta forma, o que acontece em última instância está aqui no final do verso. Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, certo? E aí ele diz o final. O que acaba acontecendo quando eles têm essa atitude? Eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa diz que eu sou salvo pela graça e isso me dá motivos para viver como eu quiser, ela está fazendo igual esses falsos mestres. Ela está dizendo assim, olha, Jesus veio morrer na cruz para quê? Ele morreu na cruz por um propósito. Jesus não veio morrer na cruz só para cumprir história. Jesus veio morrer na cruz para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas aí você confessa isso e diz que é isso. Mas você usa o nome de Jesus ainda, dizendo assim, eu tenho fé em Jesus, mas continua vivendo em pecado, o que você está fazendo é negando nosso único e soberano Jesus Cristo. Então, talvez aqui ficou claro por que Judas mudou o tom da conversa, né? E eu ia escrever a respeito da salvação, mas essa notícia é bem mais urgente. Vou ter que tratar a respeito desses falsos mestres. E agora, Judas vai dizer o seguinte, Judas vai dizer o tipo do castigo daqueles que usaram a graça de Deus no passado para viverem de maneira libertina. E aí ele fala no verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, em primeiro lugar,
Judas vai falar que esse tipo de gente já foi castigado no passado e vai falar que vai ser castigado igual. Então ele diz o seguinte: o povo de Israel foi um povo que se considerava de Deus, porque Deus libertou o povo de Israel. Se você lembra da história de Êxodo, Moisés era o líder do povo de Israel. Deus levantou Moisés e falou: tira o meu povo do Egito. E aí eles saíram do Egito com mão forte. O povo do Egito era comprovadamente o povo mais poderoso daquela época, e Deus os fez sair com mão forte. E aí, pouco tempo depois, eles começaram a reclamar: mas lá no Egito era melhor. Eles começaram a desobedecer, eles começaram a fazer as coisas do jeito que eles queriam. E o que veio acontecer com esse povo? Foram destruídos. Deus destruiu o povo de Israel, com exceção da família de Josué e de Calebe. Todos foram dizimados. E Judas está fazendo aqui uma relação de dizer assim: o castigo não tarda. E aí, em segundo lugar, ele fala, verso 6, e há anjos os quais não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aí, em segundo lugar, ele está falando da libertinagem dos anjos em relação à desobediência. Os anjos foram criados como seres angelicais, morais. Não pense que anjo não tem moralidade, ele sabe o que era certo e o que era errado. Mas aqui, o texto que Judas está usando, também tirando do Antigo Testamento, ele está dizendo assim: eles não se contentaram. Eles foram criados com um propósito, mas eles não ficaram contentes. Eles resolveram se rebelar, eles resolveram eles queriam ser igual a Deus. Em última instância, aqui Satanás queria o trono de Deus. E ele está usando como exemplo do que aconteceu. E aí ele diz o seguinte: eles abandonaram seu próprio domicílio e ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. É claro que isso é uma figura de linguagem que Judas está dizendo. Satanás ainda não está preso com algemas num lugar escuro. Isso é uma forma de dizer que ele já está condenado. Só é questão de tempo para que ele seja jogado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. É questão de tempo. E aí ele faz a relação: povo de Israel, que se achavam grande coisa, condenados. Anjos, seres celestiais, condenados. E agora ele vai falar, em terceiro lugar, do verso 7, de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, aqui o erro da cidade de Sodoma, Gomorra, e não só dessas duas, das circunvizinhas, ele diz aqui que eles seguiram após outra carne. Seguiram após outra carne é um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma figura de linguagem que a Bíblia usa muitas vezes para facilitar o entendimento e para não deixar a imaginação ir tão longe. Por exemplo, muitas vezes a Bíblia fala de morte como sono. E aqui ele está dizendo o seguinte: existe uma natureza que você deve seguir, mas eles não quiseram seguir essa natureza, eles quiseram seguir outra carne. Carne aqui tem o sentido de pessoa, tem o sentido de corpo. Então o que ele está dizendo é que Sodoma e Gomorra não se contentaram no relacionamento entre homem e mulher e seguiram após outra carne. Ele está falando aqui sobre o homossexualismo. E ele vai dizer que isso que aconteceu, Deus também destruiu. O texto de Gênesis que conta sobre isso diz que Deus fez vir fogo do céu. E olha só o que ele diz no final do verso 7. São postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, tudo isso que aconteceu nesses três exemplos vai acontecer com aqueles que não seguirem a Cristo. Porque o Deus é o mesmo e ele não muda. Se ele condenou aqueles israelitas por sua libertinagem e desobediência, ele vai condenar você também. Se ele destruiu aquele povo de Israel, que era o povo da promessa, ele não vai ter problemas em destruir a você também.
E isso é importante de entendermos, porque senão nós acabamos fazendo diferenciação na nossa mente sobre quem Deus é, sobre quem Deus de fato se apresenta nas Escrituras. Então, não pense que você, no plano de Deus, é especial porque você faz parte de uma família cristã. Não pense que você é especial porque você é da família de Israel. Jesus disse para aquele povo de Israel que eles se achavam, eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão. Abraão é o patriarca, é aquele que veio por primeiro e que Deus deu as promessas. Disse: de você virá uma grande nação, farei mais numerosos do que as estrelas do céu. E assim vai. E eles diziam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. E daí, acho que não foi nem Jesus, acho que foi João Batista que disse: se Deus quiser, Ele tira dessas pedras filhos para Ele. Então a ideia é, não pense porque você faz parte de uma comunidade, porque você faz parte de um povo ou de uma família cristã, que essas coisas não podem sobrevir sobre a sua vida. Então, seguindo o texto, de que ele diz que esses foram os 3 exemplos, lembram? Sempre em 3. Aqui ele deu 3 exemplos também. E agora ele vai dar 3 exemplos do tipo, do caráter desses falsos mestres. Parece que aqui, agora no verso 8, leiam comigo: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Parece que aqui, muito claramente, Judas faz um contraste dizendo assim, ele disse: olha, aqueles do passado foram condenados, esses do presente já estão programados para ser condenados, e agora eu vou mostrar o caráter deles, eu vou mostrar o tipo de vida que esse pessoal leva e de onde vem isso. Então, Judas agora parece que ele vai fazer o contrário, ele vai comparar os pecados deles com os pecados dos anjos de desobediência e os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra de imoralidade. Ele diz assim: ora, estes da mesma sorte, sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, Sodoma e Gomorra, como também rejeitam o governo e difamam autoridades, anjos e Israel. Porque Israel também negou a autoridade de Moisés. Israel não queria seguir a Moisés e Arão, então eles logo queriam ser donos de si mesmo. Então, nós temos exemplo claro aqui, irmãos, de que Deus não deixará barato aqueles que vivem como querem, porque Deus não muda. Não muda. Há um Deus, e esse Deus é juiz. E para registro que Judas nos deixa aqui, para registro de ensinar que Deus tolera até um ponto, mas Ele não vai deixar ninguém fazer a graça dele ser distorcida para viver uma vida libertina. É como se Judas dissesse aqui: vocês acham que Deus vai fazer diferente com vocês? Dizendo para aquele povo. Ele não muda. Se Ele condenou no passado, Ele vai condenar no presente e vai condenar no futuro. Então agora ele fala sobre o caráter dos falsos mestres. Ali diz 3 novamente, contaminam a carne, rejeitam o governo e difamam autoridades. Então ele começa dizendo assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Então, a ideia aqui de sonhadores alucinados é muito provável que eles estavam alegando aqui o seguinte: olha, Deus fala comigo através de sonhos, de revelações. E esses sonhos que nos dizem que nós podemos ensinar do jeito que vocês estão sendo ensinados. Então, a base para a autoridade desses falsos mestres era que eles tinham recebido em sonho. Olha, em sonho eu recebi esse ensino e ele é mais valioso do que o ensino de um apóstolo em carta. E aí ele continua dizendo: é interessante que isso não foi uma exclusividade de Judas. Paulo já tinha enfrentado isso, pessoas dizendo que tiveram revelações de Deus. Tanto é que na carta aos Gálatas, Paulo fala assim: ainda que um anjo do céu venha
e deu uma mensagem diferente do que os apóstolos têm dito sobre a salvação, que é através da fé em Jesus Cristo apenas, que esse anjo seja maldito. Então ele está dizendo assim, se virem um ser alado, diferente, imagina, fico pensando, sei lá, de repente era um anjo gigante, cheio de luz, e você olha aquilo, você se assusta, né, se surpreende, e Paulo está dizendo, não vai na onda, não vai na onda, porque a aparência, se for diferente da mensagem, é maldito. Então, a ideia deles é que nós temos um sonho aqui, e esse sonho nos dá autoridade para ensinar. E é interessante que o ensino da Bíblia é o seguinte, toda revelação é tornar à mostra algo escondido, toda revelação mediante sonho, ou qualquer outro tipo, que contrariar o ensino apostólico, é alucinação, segundo Judas, não provém de Deus. A ideia é a seguinte, a mensagem é muito simples, a mensagem é a seguinte, os apóstolos foram colocados por Jesus para levar a mensagem, é isso que o termo apóstolo diz, mensageiros. Qual é a mensagem? O mundo está perdido em seus próprios pecados, por causa da desobediência a Deus. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, Ele desenvolveu um jeito que você pode ser salvo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar 2 quilômetros de joelho? Eu tenho que subir 50 escadas? Não. É pela fé em Cristo. Você não precisa fazer nada. Essa é a mensagem. É simples. Até uma criança entende. Mas o que acontece é que, geralmente, aqueles que têm sonhos, aqueles que têm revelações de outras formas, eles distorcem o ensino apostólico. E o que ele está dizendo assim, se distorcer esse ensino simples, é alucinação. A ideia de que vocês podem viver do jeito que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem, desde que tenha fé em Jesus. Escutaram isso? Olha, o que importa é você ter fé em Jesus. Então viva do jeito que você quiser. Sim, é pela fé em Jesus. Mas essa fé ela tem raízes, ela demonstra os seus frutos. Uma árvore começa a crescer, logo você fala, é um limoeiro, é uma laranjeira. Não tem como crescer uma árvore de Jesus e ela não ter frutos. Então esse é o ponto. Geralmente as pessoas dizem assim, eu creio em Jesus, mas vivem uma vida de libertinagem. No fim das contas, ou elas estão enganando aos outros quando elas falam, ou a si próprias. Mas a Deus, nenhuma engana. E essa prática de apelar para sonhos, visões ou revelações para dar base a novos ensinos não é novidade. O islamismo foi assim que começou com Maomé. As testemunhas de Jeová são assim que começaram. Os mormons foi assim que começaram. E dentro do meio evangélico tem um balaio, tem um monte, o G12, que são aquele grupo que dizem que devem se reunir em 12, que os apóstolos não entenderam nada, né? Eles entenderam, o mestre deles entendeu, ele teve uma revelação de sonho, mas os apóstolos que falaram direto com Jesus não entenderam. Sempre, o método dos falsos mestres é usar a experiência para ensino. Mas eu recebi num sonho, então agora está aqui. Por isso que a reforma protestante aconteceu e nós somos filhos da reforma protestante e nós dizemos sola a Escritura, somente a Bíblia. Nós não temos mais necessidade de novos sonhos. Tudo que nós precisamos já está aqui para nos ensinar. E ele diz em primeiro lugar o que é o caráter desses falsos mestres e diz aqui, contaminaram a carne. Pois bem, contaminar na palavra grega, a ideia de como o Novo Testamento foi montado, significa tirar a pureza de algo ou de alguém por meio de um comportamento inadequado. Então, essa ideia de contaminar poderia ser referente aos ensinos deles. Por exemplo, eles ensinavam outros que podiam viver do jeito que quisessem. Poderia ser dessa forma de contaminação. Ou, muito mais provavelmente, é que era uma referência à prática de vida deles. Eles eram contaminados. Eles eram imorais. E nesse sentido, eles eram parecidos com o de Sodoma e Gomorra. Não com todos os mesmos tipos de pecados,
porque aqui nós não temos a ideia se eles também tinham práticas homossexuais, mas o ponto que você precisa entender é, para Deus, o pecado homossexual é tão ruim como um pecado de um heterossexual. Você está entendendo? É nós que taxamos qual pecado é pior, qual é melhor. Para Deus, pecado é pecado. Embora alguns pecados eles tragam mais estrago para a comunidade. Um pecado que você talvez tenha em oculto, talvez não destrua seu casamento. Por exemplo, se você adultera contra sua esposa no seu pensamento, Deus sabe. Mas um pecado que você talvez cometa até a última instância, ele tem um prejuízo maior. Mas os dois são pecado. E ele diz que eles contaminam a carne. E a ideia é exatamente trazer a luz que eles vão ter o castigo de Deus. E a imoralidade sexual, irmãos, ela está na Bíblia entre os primeiros pecados listados nas listas de pecado. Lembram lá de Paulo em Gálatas? Ele diz adultério, prostituição, lascívia, paixão lascívia, entre outros. Então, em primeiro lugar, eles contaminam a carne. Eles fazem coisas com seus corpos das quais Deus não aprova. Eles usam a sua vida de uma maneira que é desobediente a Deus. Em segundo lugar, diz ali que eles rejeitam o governo. Não dá para ter certeza que tipo de governo especificamente Judas está falando aqui, mas quase certamente se refere ao governo de Deus sobre o mundo e o povo através das autoridades constituídas. Explico. Então a ideia aqui é, Deus constituiu a igreja de Cristo. A igreja não é de nenhum bispo, de nenhum papa, a igreja é de Cristo. O pastor é um encarregado, e o pastor tem certa autoridade quando ele está sendo bíblico. Ele não tem autoridade para lhe mandar, mas ele tem autoridade para proclamar a palavra de Deus. E aí, esse pessoal estava vindo e estava dizendo assim, olha, o que o pastor fulano de tal fala não tem nada a ver. Eu recebi sonhos e os meus sonhos me disseram que não precisa fazer como ele está ensinando. Então, esses ímpios, do verso 4 e 5, que fala, esses homens maus, eles estavam distorcendo o ensino do governo constituído por Deus, dos pastores. E semelhante aos israelitas e anjos, eles não se submeteram à autoridade de Deus. Por que semelhante? Os israelitas não se submeteram a Arão e Moisés. Os anjos não se submeteram a Deus. E esses falsos líderes não se submetem aos pastores legítimos. Então, esta, em última análise, se eles não se submetem aos pastores que foram instituídos por Deus, entenda bem que se submeter ao pastor não é você fazer tudo o que o pastor manda, mas é ter respeito por ele de acordo a onde ele se encontra. Se você tem um pastor e você crê na Bíblia, quer dizer que você tem um pastor que é um mensageiro de Deus para ensinar a sua palavra. Então, eu duvido que se hoje nós vivêssemos numa monarquia e existisse um rei, você chegaria para o mensageiro do rei e trataria ele com desdém. Você teria um pouco de cautela, respeito. Então, o que eles não tinham era isso, eles rejeitavam o governo. Essa rebelião contra as autoridades, em última instância, toda vez é contra Deus. Toda vez que nós pecamos contra alguém, em primeira análise é contra Deus. Davi pecou, primeira análise ele disse que Deus, perdão por eu ter pecado, mas ele tinha pecado adulterando com a mulher de outro. Então vai pedir primeiro para a mulher, não. O entendimento de Davi é que todo pecado em primeiro lugar começa contra Deus. E eles rejeitam o governo. E em última análise, essa rejeição é uma rejeição do governo de Deus. E em terceiro lugar, eles vão dizer aqui, é interessante se você quiser depois ter uma ideia do que foi a rejeição do povo de Israel. Em primeiro lugar, eles não queriam ouvir Moisés e Arão. Você pode achar isso em Números 16, 3 e 12. Eles não queriam. Eles queriam ser eles os sacerdotes, eles os representantes de Deus. Depois, novamente, um pouco mais adiante disso, quando eles pedem para Israel reis,
Eles incomodam, eles dizem, nós queremos um rei, nós não queremos mais que seja dessa forma. Então Deus dá um rei segundo o coração deles, manda Saul. Mas mesmo Deus dando um rei segundo o coração deles, os filhos de Belial se recusaram à autoridade do rei. Você pode achar isso em 1 Samuel 10, 27. Então, a nossa geração, ela é marcada por desacato, ela é marcada por desafio e insubordinação às autoridades instituídas. Começa onde? Nas famílias. Em primeiro lugar, nas famílias. Aí depois ela se estende aonde? Os pais se recusam a disciplinar os seus filhos. Eles se recusam a ter a autoridade que Deus deu para eles. Quando um governo civil institui policiais, ele deu autoridade para os policiais exercerem a sua função. De certa forma, isso é uma cópia do modelo de Deus para a humanidade. Quando Deus lhe instituiu pais e mães, ele deu autoridade para você fazer com seus filhos o que você bem quer. Claro que não. O que Deus quer que você faça com seus filhos. Você tem autoridade até onde Deus lhe deu, que é para ensinar os seus filhos dia e noite. Então, as autoridades elas começam nisso, o desacato. Então, o grande problema é que nós hoje colhemos o fruto amargo de uma geração que cresceu debaixo das mentiras, das ideias do tipo, o que importa é sermos felizes. Se você tem que separar para continuar feliz, separa do seu marido aí, ele não merece. E aí você continua sendo feliz. Ou então aquelas ideias que dizem o seguinte, uma mentirinha é melhor do que uma verdade que traga lágrimas. Mentira! Esses são os frutos de uma geração que cresceu sem a autoridade de Deus. E nós vemos isso no nosso país de maneira terrível. Nós vemos na política que os homens não têm mais medo. Só que essa condenação, da mesma forma que esses falsos líderes, eles não perdem por esperar. Por isso que você sempre tem que depositar sua energia e sua esperança no que Deus diz e não no que os homens falam. O autor de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem ser tão bons, mas que na verdade são maus, são caminhos de morte, que no fim das contas você vai dizer assim, não valeu a pena, pouco tempo de prazer para um sofrimento eterno. E aí, em terceiro lugar, ele diz que eles difamam autoridades superiores. Difamar significa falar mal de alguém, significa insultar alguém, significa blasfemar alguém. E essa palavrinha, traduzida por autoridades superiores, no grego ela é uma palavra só. E ela traz a ideia do sentido de brilho, do sentido de esplendor, do sentido de glória. Então, aqui nós podemos entender essas autoridades superiores, tanto a aqueles líderes que foram constituídos por Deus, como a anjos. As duas possibilidades são válidas. Eu prefiro entender pelo contexto que aqui ele continua falando dos pastores, dos líderes. Então, nós poderíamos entender aqui que os líderes das igrejas locais estavam recebendo difamação dos falsos mestres. Eles estavam dizendo que aquilo que eles ensinavam, os líderes da igreja, não era verdade porque eles não eram tão superiores. Eles não tinham recebido sonhos como eles tinham recebido. E pode escrever, 99% dos casos dos pastores mercenários, ladrões, que querem roubar dinheiro, eles dizem para você assim, Deus fala comigo. Deus fala em sonhos. De uma maneira que você não tem como questionar. Porque se você for para a Bíblia, você vê que isso não é verdade. Então por isso que Deus deixou a Bíblia. Para que você não seja enganado por um pastor mentiroso, por um falso mestre, por um pastor que só está interessado na lã das ovelhas, em só cortar e tosquiar o que a ovelha pode dar de melhor para ele. Mas a salvação da alma, ele não está preocupado nem com a dele, quanto mais com a sua. E aí ele diz que eles difamam autoridades superiores. Então, essa descrição aqui nem parece que foi escrita 2000 anos atrás, né? Porque ela é tão atual. Hoje, se você ligar a TV, as pessoas que mais fazem sucesso são homens carismáticos, homens que
que você seguiria facilmente, porque eles se comunicam bem, eles lhe dizem o que você quer ouvir, eles dizem coisas agradáveis aos seus ouvidos, eles não lhe repreendem dizendo pare de pecar, se arrependa. Eles dizem não, no fim o que importa é seu coração estar tranquilo. Você está feliz? Isso é o que importa, porque você foi feito para ser feliz. E a Bíblia diz que você foi feito para ser para a glória de Deus, gozar da glória de Deus. Então, a palavra obedecer nem um pouco incomoda a esses falsos mestres. E Deus, ele continua o mesmo. A única coisa que talvez seja verdadeira numa igreja dessas é a inscrição da placa dela, que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso é verdade, mas é porque é um versículo bíblico e não com o ensino que eles têm. Então, Deus lhe oferece sim a salvação hoje, através do seu Filho Jesus. Isso é uma notícia maravilhosa. Você saber que você precisa de salvação. Tem duas maneiras aqui. Ou o que eu estou falando é baboseira, então você não se preocupe com isso. Ou o que eu estou falando é verdadeiro. E se for verdadeiro, cuidado. Porque assim como Deus não poupou aqueles libertinos, ele não poupará você. Se o que eu falei e o que a Bíblia ensina é mentira, tudo bem. Mas se o que eu falei e o que a Bíblia ensina é verdade, aqueles que não têm Cristo estão numa enrascada grande. E é importante que vocês saibam que por ser o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, ele não tolera os pecados daqueles que dizem que estão no meio de Deus, são do povo de Deus, são de Israel, mas que abusam da graça de Deus e transformam em libertinagem. Ele condenou e continuará condenando. Queridos, esse texto de Judas, ele traz muitas informações valiosas e ele é duro. E saiba que a Bíblia diz que toda verdade é a verdade de Deus. Então nós, quando viemos aqui, nós temos temor e tremor diante de Deus. E muitas vezes as palavras a serem faladas são palavras duras, que até é difícil de falar, porque ninguém gosta de dar más notícias. Mas lembre-se, existe uma boa notícia. Jesus veio de verdade à terra morrer por pecadores, mas por pecadores arrependidos. Vamos orar?